Palmeiras e Bahia. O Palmeiras enfrenta o Bahia no Allianz Arena, às 19 horas de Brasília. O Palmeiras está a 9 pontos do líder Botafogo, que tem um jogo a menos que o próprio. Obviamente, o Palmeiras é favorito para ganhar a partida, porém tenha cautela em apostar direto na vitória do Verdão, pois do outro lado tem o Rogério Ceni, que tem vantagem em confrontos diretos contra o Abel. São 6 vitórias de Ceni contra 3 do português e 3 empates. No confronto direto, nos últimos 8 jogos entre Palmeiras e Bahia, tivemos 5 empates, 2 vitórias do Verdão e uma do Bahia. Vamos para as odds. Com a média das casas de apostas, para a vitória do Palmeiras, a cotação está 1,37. Empate 4,45 e a vitória do Bahia 8. O under de 2,5 gols está em destaque. 5 dos 8 últimos jogos entre as duas equipes, escanteios e cantos. Na sequência, o Palmeiras tem menos de 10,5 escanteios em 7 dos últimos 7 jogos. Provavelmente, se marcar ao início do jogo, teremos essa média batida. O Bahia tem menos de 10,5 escanteios em 4 jogos nos últimos 5. No confronto entre as duas equipes, mais de 10,5 escanteios em 4 de 5 jogos. Atenção aos cartões. Pereira de Lima será o árbitro da partida. O árbitro tem a média de cartões amarelos de 6,5 em 19 jogos. São mais de 124 cartões amarelos aplicados no Brasileirão. Média de cartões vermelhos 0,32. 6 cartões em 19 jogos no Campeonato Brasileiro. Deu mais de 5,5 cartões em 4 dos últimos 5 jogos. Na sequência das equipes, o Palmeiras tem mais de 4,5 em 5 dos últimos 6 jogos. O Bahia tem menos de 4,5 cartões em 6 dos últimos 7 jogos. No confronto direto entre Palmeiras e Bahia, são mais de 4,5 cartões em 4 dos 5 últimos jogos. América Mineiro e Grêmio, às 19 horas no Horto, horário de Brasília. As duas equipes têm péssima sequência nos últimos 5 jogos, porém, o favoritismo nas odds das casas de apostas dá uma pequena vantagem para o América. Nos últimos 4 confrontos na casa do time mineiro, o Grêmio não conseguiu a sua vitória. Com base nas casas de apostas, as odds estão para o América 2,42, empate 3,25 e para o Grêmio 2,77. Gols eu separei algo interessante. Na sequência, nas últimas 5 partidas do time gaúcho, tivemos mais de 2,5 gols. O destaque é para ambas marcam em 4 dos últimos 5 jogos entre as duas equipes, e mais de 1,5 gols em 4 dos 5 últimos confrontos entre os dois. Vamos aos escanteios. Na sequência, o Grêmio tem menos de 10,5 cantos, ou escanteios, em 4 dos últimos 5 jogos. O América tem mais de 10,5 escanteios em 5 dos últimos 7 jogos. No confronto, mais de 10,5 cantos em 4 dos últimos 5 jogos, média que será batida caso o América saia na frente do marcador. Vamos ao mercado de cartões. O árbitro da partida será Matheus Delgado Calçadão, com a média de cartões amarelos de 7 em 5 jogos pelo Brasileirão. Ele aplicou 35 cartões amarelos. Média de cartões vermelhos é 0,4. Aplicou apenas 2 em 5 jogos do Brasileirão.
No confronto entre as duas equipes, menos de 4,5 cartões em 5 dos últimos 7 jogos. Atlético Mineiro e Fluminense, às 21 horas, horário de Brasília, na Arena MRV. Jogo de meio de tabela. O Atlético está buscando uma vaga na Libertadores 2024, enquanto o Fluminense está com a cabeça na final da Libertadores, onde enfrentará o temido Boca Juniors. Odds das casas de aposta. Para o Atlético, estamos com 1,55, o empate 3,80 e o Fluminense 6. Gols. Pela instabilidade da sequência dos dois times em questões de under e over, eu separei para vocês o destaque para ambas marcam, pois no confronto direto em 5 dos 7 últimos jogos aconteceu o ambas marcam. Escanteios. Na sequência, o Atlético tem menos de 10,5 cantos em 6 dos últimos 7 jogos. O Fluminense tem menos de 10,5 cantos em 6 dos últimos 8 jogos. No confronto direto, menos de 10,5 cantos em 5 dos últimos 6 jogos. Cartões. Rafael Claus será o árbitro da partida. Árbitro FIFA. Média de cartões amarelos, 4,9. Atenção, são 108 cartões amarelos em 22 jogos. Média de cartões vermelhos, 0,23. São 5 em 22 jogos. No confronto entre as duas equipes, mais de 4,5 cartões em 5 dos últimos 6 encontros. Bom, essas são as análises dos jogos do Brasileirão do dia 28 de outubro. Amanhã estarei postando as análises do dia 29. Curtem, compartilhem e acompanhem, caso você goste das nossas análises. Até uma próxima, Rosada!